Comprando no escuro. A surpreendente descoberta de um fazendeiro em sua cabana incrível. Carlos, um humilde fazendeiro de 40 anos, olhava pela janela de sua cabana simples, a luz da manhã filtrando-se entre as folhas das árvores. A vida nunca foi fácil, mas aquele dia trouxe um peso extra em seu coração. Durante toda a noite, um forte temporal havia castigado suas terras, alagando tudo e destruindo seus sonhos de colheita. Ele pensou em Maria, sua esposa, e nas crianças Lucas e Ana, que sempre enxergavam um futuro brilhante mesmo diante de tantas dificuldades. O desejo de proporcionar o melhor para eles queimava dentro dele como um fogo constante. Mas naquele momento o que restava? A realidade era cruenta, e a luta parecia intensa demais. Desanimado, Carlos decidiu que precisava fazer algo. A lembrança de um antigo armazém, que pertencera a seu avô, passou pela sua mente como um relâmpago. O lugar estava esquecido, mas nos contos da família havia uma promessa ocultada em suas paredes empoeiradas. Ao chegar lá, o ar era pesado, e o cheiro de mofo misturava-se com a poeira que flutuava à luz fraca que entrava pelas brechas. Carlos sentiu o coração bater mais forte. Cada passo o levava a uma parte esquecida de sua história, um mistério cheio de segredos e sentimentos. Ele avistou uma caixa antiga, coberta de poeira e teias de aranha. Com um movimento hesitante, abriu-a e ficou sem fôlego. Dentro, havia ferramentas de artesanato, desenhos primorosos e cartas que falavam de sua herança. Era como se um mundo de possibilidades se abrisse diante dele. Conforme Carlos examinava aqueles objetos, a lembrança do avô se intensificou. Um homem recluso e enigmático que se recusara a se submeter à exploração, criando em segredo peças extraordinárias que desafiaram as convenções. A cada descoberta, Carlos sentia sua história se desdobrando, revelando um talento que ele não sabia que possuía. Ele não era apenas um fazendeiro, era um herdeiro de um legado forte e resiliente. E se eu puder fazer algo diferente? Pensou enquanto sua mente fervilhava com ideias. Os dias que se seguiram foram consumidos por esse novo ofício. As mãos calejadas pelo trabalho no campo agora moldavam madeira, criando belíssimas obras de arte. Ele estava determinado a honrar seu avô, a lutar por um futuro melhor, mas a resistência não tardou a chegar. Renato, o empresário local que sempre o viu como um simples trabalhador, começou a ridicularizar seu talento. Isso é só um capricho, ele dizia. Carlos sentia a tensão crescendo. O sonho que começou a ganhar forma também trouxe consigo um inimigo perigoso, um homem que não hesitaria em esmagar qualquer um que ousasse desafiar seu domínio. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Carlos parou para olhar aquelas cartas, refletindo sobre o que realmente significava lutar por um sonho. A escolha se tornava um dilema angustiante: enfrentar Renato ou se acomodar no medo. Com os pensamentos emaranhados, ele sabia que a pressão se tornava insuportável. O legado de seu avô pesava sobre seus ombros como uma responsabilidade que não poderia ignorar. O que ele faria agora? Estaria disposto a carregar essa tocha acesa e se levantar contra a injustiça? O destino de sua família poderia estar nas suas mãos, e o futuro começava a se desenhar. A pergunta pairava no ar, desafiando suas convicções e sua coragem. Os dias se arrastavam, e o dilema atormentava Carlos dia e noite. Ele se via no campo, cercado pela devastação, com os olhos perdidos nas terras encharcadas. As memórias do avô ocupavam sua mente, mas a imagem de Renato trovejava como um trovão.
ecoando nas discussões que havia ouvido na pequena cidade. Ele nunca será mais do que um fazendeiro, dizia Renato. Cada palavra dele parecia uma faca, cortando sua determinação. Maria notou a mudança em Carlos. As noites, antes cheias de risadas e planos sonhados ao calor da lareira, agora eram preenchidas por um silêncio pesado. Amor, você está bem? Perguntava, sua voz suave e preocupada. Carlos tentava sorrir, mas por dentro, a batalha era feroz. Estou só pensando, respondia frequentemente. Mas a verdade era que os pensamentos eram mais de pesadelos do que esperanças. Certa manhã, enquanto o sol se erguia, iluminando a neblina que cobria a fazenda, Carlos decidiu que precisava de um plano. Ele sentou-se à mesa, rodeado por seus filhos. Ana, com seu olhar curioso, perguntou: Papai, o que você vai fazer agora? Foi aí que algo acendeu dentro dele. De repente não era mais sobre ele, era sobre eles, sobre o futuro que queria não só para si, mas para Lucas e Ana. Então ele falou: Vamos fazer uma feira de artesanato. Os olhos das crianças brilharam. A ideia parecia um pouco louca, mas algo dentro dele sentiu que era isso que precisava fazer para testar suas habilidades. Ele começou a esboçar alguns desenhos, e à medida que trabalhava, sentiu a energia voltar a fluir por suas veias. As linhas no papel se tornavam formas. Cada corte na madeira trazia um novo significado, e mais importante, um novo propósito. Enquanto Carlos trabalhava, a palavra sobre sua feira começou a circular. Algumas pessoas ficaram céticas, mas o esforço dele atraía curiosidade. Contudo, Renato não ficou longe e soube da iniciativa quase que instantaneamente. Isso não vai acabar bem, ele pensou apertando os punhos. Aquela chance de brilhar poderia ser uma ameaça ao seu controle sobre a comunidade. Nenhum sinal de descanso surgia no horizonte. E Carlos sabia que a feira era não apenas um teste de suas habilidades, mas um duelo contra as vozes que tentavam diminuí-lo. Se eles não acreditarem em mim, que pelo menos vejam o que eu posso fazer, murmurou para si mesmo, determinado. E assim, os dias foram se transformando em semanas enquanto a feira era preparada. Carlos e as crianças trabalhavam juntos, rindo e se divertindo, moldando peças incríveis que contavam histórias. À medida que as obras ganhavam forma, Carlos se sentia mais confiante. O legado do avô ressoava em cada golpe de ferramenta, em cada detalhe adornado. Por fim, o dia da feira chegou. Um misto de nervosismo e empolgação tomava conta. As barracas se alinhavam na praça central da cidade, e ele podia ouvir as conversas e risos ao redor. Porém, Renato estava lá, seus olhos duros e avassaladores, prontos para desencadear críticas com um sorriso sarcástico. Carlos respirou fundo e se dirigiu à sua barraca, sentindo o coração acelerar. Enquanto as pessoas se aproximavam, ele estava prestes a fazer mais do que apenas mostrar seu trabalho. Estava prestes a reivindicar sua identidade. No entanto, o que Renato diria? O confronto estava iminente, e a instabilidade de suas emoções fervia. Sentindo que a verdade e a coragem estavam ao seu alcance, Carlos se preparou para enfrentar o olhar crítico de quem subestimou suas capacidades. A batalha estava prestes a começar, e ele poderia finalmente se erguer pela defesa de sua arte e de sua família. Seria esse o momento que mudaria não apenas sua vida, mas a percepção de todos ao seu redor? Carlos parou em frente à sua barraca, respiração acelerada. O cheiro de madeira recém-lixada misturava-se aos aromas de comida típica que preenchiam a praça. Era uma explosão de cores e sons, mas ele mal conseguia se concentrar na beleza ao seu redor. Seus olhos fixaram-se em Renato, cujas ações nada disfarçavam. O desprezo estampado no rosto do ex-colega era palpável, como uma sombra pairando sobre ele. Vamos ver o que você trouxe, Carlos. Renato provocou, cruzando os braços, exibindo um sorriso que não chegava aos olhos. O coração de Carlos disparou, mas ele não poderia deixar que o medo o dominasse. Ele desviou o olhar,
focando nas crianças, agora entusiasmadas com a movimentação em torno da barraca. O orgulho por elas o sustentava. Os primeiros visitantes começaram a se aproximar, e Carlos se endireitou, tentando passar segurança e confiança. Ele apresentou suas criações com entusiasmo, explicando a história de cada peça, como aquela escrivaninha feita de madeira reciclada do antigo celeiro do avô. As crianças olhavam para ele com um brilho nos olhos, e isso o encorajou ainda mais. Muito bom. Você fez tudo isso? Perguntou uma mulher, admirando uma luminária intricada. Sim, com a ajuda dos meus filhos, Carlos respondeu. E enquanto conversava, ele percebendo que suas mãos tremiam, mas a felicidade ao ver as pessoas se interessando por suas obras começava a suprir o nervosismo. Para ele, aquelas criações eram mais do que objetos. Eram memórias, um legado que queria passar para Ana e Lucas. Enquanto os minutos se passavam, algumas vendas começaram a acontecer. Um sorriso largo se formou no rosto de Carlos quando alguém comprou a primeira peça. Ele olhou para os filhos que pulavam de alegria. Mas não demorou muito para que Renato se aproximasse novamente. A expressão sarcástica em seu rosto agora mais evidente. Você realmente acha que isso vai dar certo? Acha que as pessoas estão interessadas no que um simples fazendeiro pode fazer? Renato interrogou rindo. As palavras dele eram como facas afiadas, mas Carlos se lembrou do que significava lutar por si mesmo e sua família. Eu sou mais do que apenas um fazendeiro, Carlos declarou, a voz firme. Aquelas palavras soaram como um manifesto de liberdade. O olhar determinado de Renato parecia se espantar por um instante, mas logo voltou ao seu estado autoritário, segurando a confiança. Quando a feira continuava, Carlos sentiu a luta dentro de si. Ele queria ser reconhecido, não apenas pelos vizinhos, mas por si mesmo. O passado interferia, mas ele tinha a chance de mudar a narrativa da sua vida. Olhando para as crianças, ele prometeu a si mesmo que não deixaria que Renato, ou qualquer outra pessoa, definisse quem ele era. Por volta da tarde, as vendas foram se intensificando, e uma pequena multidão se formou ao redor da barraca de Carlos. A empolgação enchia o ar, e ele estava prestes a explorar aquele momento de sucesso. Ele mal podia acreditar que as pessoas realmente se interessavam por suas criações, e a ideia de um futuro melhor começava a ganhar forma em sua mente. Entretanto, algo no canto do olhar de Renato o preocupava. O ex-colega parecia estar arquitetando algo. Com a tensão aumentando, um frio na barriga fez com que Carlos se perguntasse o que Renato poderia fazer para sabotar sua vitória. Ele sabia que o jogo não acabou, que as verdadeiras batalhas muitas vezes começam depois do primeiro sucesso. E enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a praça, Carlos sentiu a adrenalina subir. O dia poderia terminar sendo alguma coisa a mais, e ele precisava estar preparado. Mas ele estava pronto para lutar. Afinal, o que seria necessário para ele finalmente conquistar a aceitação e o respeito que tanto almejava? Os olhos de Renato brilhavam, prontos para lançar a próxima pedrada. E Carlos sabia que essa guerra estava longe de acabar. Carlos sentiu um calafrio quando viu Renato se afastar, mas não pôde deixar que isso o desanimasse. Ele também não queria que as crianças percebessem sua inquietação. Um sorriso no rosto delas era tudo o que importava. A praça pulsava ao seu redor, a música ao vivo animando os turistas e moradores da cidade, mas no fundo, sua mente girava em um turbilhão de preocupações. Enquanto ele interagia com os clientes, um pensamento o assombrava. E se Renato realmente tentasse arruinar tudo? As lembranças de uma rivalidade mal resolvida ecoavam em sua cabeça, e cada risada sarcástica de Renato parecia um golpe na confiança que ele tentava construir. Mas ali estava ele, um pai lutando por seus filhos, por um sonho que estava começando a se concretizar. Após um tempo, Carlos decidiu fazer uma pausa e olhou para os filhos. Ana e Lucas estavam correndo como pequenas bolhas de alegria, totalmente alheios às complexidades do mundo dos adultos. Foi naquele momento que ele percebeu que seu objetivo não era apenas vender móveis,
mas mostrar aos filhos que resiliência e coragem podiam moldar um futuro promissor. "Vamos fazer uma foto!" gritou Carlos pegando o celular. A imagem deles juntos, cercados pelas peças que ele havia feito, teria que ser um lembrete de que ele estava lutando não apenas por reconhecimento, mas por um legado. Eles posaram, sorrisos largos nos rostos, e aquela pequena cápsula de felicidade em um dia turbulento o encheu de esperança. No entanto, o dia estava longe de acabar. Quando a multidão diminuía, Renato surgiu novamente, abrupto, com um pequeno grupo de pessoas ao seu redor. Armas de desprezo e sarcasmo nas mãos, ele se posicionou à frente de Carlos, como um general prestes a lançar uma retaliação. Ele pode ter feito isso, mas será que é seguro? Algo tão barato não pode ser bom. Renato disse alto, buscando atenção. Seu olhar atravessou a multidão como um raio e fez com que as pessoas começassem a murmurar. Carlos sentiu o estômago revirar. "Se você não gosta, tudo bem. Você não é obrigado a comprar." Carlos respondeu, segurando firme a dignidade. Mas o nó no estômago não se desfazia, e a dúvida começou a assombrá-lo. E se Renato tivesse razão? E se aquelas peças não eram boas o suficiente? Ele respirou fundo, tentando afastar os pensamentos. O murmúrio na multidão aumentava. Algumas pessoas pareciam compartilhar da dúvida de Renato, enquanto outras defendiam as criações de Carlos. Um homem idoso, que estava observando a cena em silêncio, se adiantou e disse: "As coisas têm valor quando têm história. E isso aqui é feito com amor. Assim como nós devemos viver." As palavras do homem soaram como um eco de esperança, e o coração de Carlos pulsou mais forte. Era um lembrete de que seus esforços não eram em vão. Renato, frustrado com a reviravolta, parecia perder a batalha emocional, mesmo que estivesse ali para atacá-lo. "Eu só quero ver quem realmente se importa com trabalho de verdade." Renato clamou, mas a resposta já vinha das pessoas ao redor. E entre a tensão, Carlos percebeu que o apoio que sentia não era só uma batalha entre ele e Renato, mas uma luta pelo respeito e reconhecimento de todos na feira. Quando a noite começou a cair, as luzes da barraca de Carlos brilharam intensamente, e ele estava determinado a não deixar que a sombra de Renato coberta de veneno marcasse aquele momento. Ele precisava entender que a aceitação viria, primeiro de si mesmo, e depois do mundo. Assim que as vendas começaram a esquentar novamente, ele se lembrou de um velho ditado: "A noite pode ser escura, mas a luz sempre volta a brilhar." E ao olhar para Ana e Lucas, logo ao seu lado, ele imaginou um futuro onde as sombras não tinham mais poder. Mas então um forte grito ecoou na praça. Carlos virou-se e viu um tumulto se formando. Renato no centro da confusão, gesticulando e causando polêmica. "Que diabo é isso?" pensou, seu coração disparando. O que mais Renato estava prestes a desencadear? Ele precisaria ter coragem para enfrentar não apenas o que estava diante dele, mas o que viria a seguir. Carlos sentiu o coração disparar enquanto a confusão se espalhava. Renato, como um maestro de uma orquestra dissonante, conduzia aquele caos com suas palavras afiadas. O murmurinho das pessoas passava de hesitação para inquietação, enquanto olhares desconfiados se dirigiam tanto a Carlos quanto à sua mercadoria. Ele precisou de alguns instantes para reunir a coragem e enfrentar o que se desenrolava diante dele. "Oi, gente, calma. O que está acontecendo?" Carlos tentou intervir, mas Renato não lhe deu espaço. O rival estava fervendo, e seu discurso inflamado se tornava cada vez mais persuasivo. "Vocês não estão pensando bem. Olhem bem. Comprando móveis de alguém que fez tudo de qualquer jeito? O que garante que isso não desmorona assim que chegar em casa?" O queixume de Renato encontrou eco nas vozes de alguns presentes. Carlos podia sentir o peso das suas incertezas voltando. Um balde de água fria em sua vontade de lutar. Ele lançou um olhar para Ana e Lucas, que observavam a cena com curiosidade, sem entender o que estava em jogo. E aquele olhar inocente o fez lembrar do porquê de estar ali, naquela praça, de pé contra a tempestade. "Espera um pouco, Renato."
Carlos interveio novamente, agora com a voz firme. Se você está tão preocupado com a qualidade, por que não vem ver de perto o que eu fiz? Você sempre criticou, mas nunca paramos para conversar sobre o meu trabalho. Que tal a gente discutir isso como adultos? Houve um murmúrio entre as pessoas, e Carlos sentiu um fio de esperança entrelaçar-se com a tensão. Renato hesitou, mas logo endireitou os ombros e encarou Carlos. Certo. Prove então que suas coisas valem a pena. O desafio estava lançado. Diante de todos, Carlos se virou para os filhos e disse: Vocês se lembram da peça que fiz para a nossa sala? E das cadeiras que transformamos juntos? Ana e Lucas acenaram, seus olhinhos brilhando com orgulho. Foi feita com amor e com cuidado. Eu não vou deixar que alguns comentários mudem o que a gente construiu. A multidão começou a contemplar as peças, alguns se aproximando, enquanto outros ainda estavam hesitantes. Renato parecia nervoso com o repentino envolvimento das pessoas, e Carlos sentiu que tinha uma chance de reverter a situação. Enquanto se preparava para mostrar suas peças, um misto de preocupação e esperança brotava em seu coração. Ele sabia que estava desafiando não apenas Renato, mas também seus próprios medos. Revelar a qualidade de seu trabalho significava abrir-se a críticas, ao mesmo tempo que mostrava a razão de tanto esforço. Aqui, olhem isso! Carlos exclamou, pegando uma das mesas que ele mesmo confeccionara. Cada detalhe foi pensado. Olhem a madeira, as imperfeições. Isso é o que torna cada peça única. Não são produtos industriais. Sua voz ganhou força. Ele falava com uma paixão que não se podia ignorar. Mas antes que pudesse continuar, um grito mais alto cortou o ar. Carlos, olha ali! Um amigo de longa data que estava entre os espectadores apontou para uma movimentação no fundo da praça. Algo em seu tom de voz fez o coração de Carlos acelerar ainda mais. O que mais havia naquelas sombras se formando? Ele sabia que o momento de transformar seu sonho em realidade estava se aproximando, mas o que o esperava? A adrenalina subia e a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer crescia. O que era? Carlos virou-se rapidamente em direção à movimentação, o coração batendo descompassado. As sombras se tornaram formas mais reconhecíveis à medida que se aproximavam. Um grupo de pessoas que pareciam visitantes da feira traziam consigo um ar de curiosidade, misturado ao medo que algo inesperado havia surgido. Olha, é a galera da cooperativa. Eles estavam de passagem, mas parecem que ouviram a confusão. Lucas disse com um brilho esperançoso nos olhos. Carlos respirou fundo, enquanto sentia que aquele poderia ser um verdadeiro divisor de águas. Ele não estava só. Com o apoio do grupo, talvez pudesse finalmente mostrar todo o seu trabalho e a qualidade de suas peças. O líder do grupo, um homem idoso e sábio chamado Seu Jorge, que tinha uma longa história de negócios justos e éticos, destacou-se à frente. Carlos sempre admirou Seu Jorge, sua experiência e conhecimento sobre madeiras. O homem tinha um olhar penetrante, como se pudesse enxergar muito além das aparências. Carlos, Seu Jorge chamou, sua voz firme. Estivemos ouvindo a discussão. O que está acontecendo aqui? Eu estou apenas tentando mostrar meu trabalho, Seu Jorge. Renato, meu rival, está tentando descreditar minha loja e minha produção. Eu só queria que vocês vissem o que eu faço com dedicação e carinho. A sinceridade na fala de Carlos fez com que a tensão diminuísse ligeiramente. O olhar de Seu Jorge se voltou para Renato, que ainda estava a alguns passos atrás, acompanhado por algumas pessoas da multidão, que se mostravam incomodadas. E você, Renato? Seu Jorge questionou. O que tem a dizer sobre isso? Renato engoliu em seco, sua confiança oscilando em meio à pressão. Só estou sendo honesto, Seu Jorge. O que ele faz não vale nada comparado ao que se encontra nas lojas. Suas palavras rápidas e energéticas transpareciam nervosismo. Honestidade também é dar a chance ao outro, não apenas criticar. Sua frase bateu forte no ar. Carlos, me mostre suas peças. Me mostre o que tem de valor. Com um aceno de cabeça, Carlos pegou algumas das suas obras. Um sentimento de esperança começou a pulsar dentro dele.
Ele sabia que este era o momento para se expor, para mostrar aos outros a essência do seu trabalho. Ao redor, os olhares dos presentes se voltavam, e a tensão da multidão começava a transformar-se em expectativa. Olhem aqui esta mesa, Carlos explicou com entusiasmo. Ela não é perfeita, mas cada marca conta uma história. Com amor, fiz cada peça para que as famílias pudessem viver momentos especiais ao seu redor. Apontou para os detalhes, para a textura da madeira e para cada pequena imperfeição que a tornava única. Enquanto Carlos apresentava seu trabalho, os murmúrios mudaram de tom. O olhar de seu Jorge se iluminou ao observar as peças, e uma sutil troca de sorrisos incentivou Carlos a continuar. Ele ouvia admiradores se reunindo e comentando sobre a qualidade do que estavam vendo. Mas enquanto o coração de Carlos se enchia de alegria e esperança, Renato esboçou um sorriso malicioso, como se guardasse um truque na manga. Parece que você conseguiu alguns fãs, Carlos. Mas e se eu dissesse que não são só as suas peças que estão em jogo hoje? Aquelas palavras, ditas com um tom de deboche, apunhalaram qualquer alegria que estava emergindo. Carlos congelou. O que Renato queria dizer? Havia algo subjacente na sua frase que o fez questionar ainda mais o que estava prestes a acontecer. Tom de ansiedade se instalou novamente no ar e Carlos se viu pensando. O que mais Renato tinha na manga? A tensão ficou palpável, como se a feira inteira tivesse hesitado por um instante. Todos aguardavam a resposta de Renato, que parecia desfrutar daquele momento de poder. Era como se um certo mal-estar começasse a tomar conta do ar. Carlos sentia o seu estômago revirar. Cada um de vocês adora o que vê, mas tudo tem um preço. E esse preço pode ser muito maior do que imaginam. Renato disse, cruzando os braços com um sorriso satisfeito. A multidão murmurou. Uns pareciam intrigados, outros visivelmente desconfiados. Carlos percebeu que as palavras de Renato estavam pesadas, cercadas por uma aura de ameaça que o deixou em alerta. Ele sabia que a competição era feroz, mas nunca tinha imaginado que Renato faria algo tão sujo. Você só está tentando colocar medo nas pessoas porque sabe que não pode competir com meu trabalho. Carlos retorquiu, lutando contra o nervosismo. Ele precisava manter a firmeza, mas suas mãos traíam a ansiedade, tremendo ligeiramente ao lado de seu corpo. Medo? Não, meu amigo. Eu sou um homem de negócios. E a verdade é que esses formidáveis projetos que você diz ter, quem garante que foram feitos por um profissional? O que está acontecendo com suas peças se não tem certidão de autenticidade? Renato falou gesticulando dramaticamente. O olhar de desdém que ele lançou a Carlos era claro. Ele estava jogando sujo. Seu Jorge, percebendo a escalada do conflito, interveio. Chega! Se há uma questão sobre a autenticidade do trabalho de Carlos, que ele aprove. Mas isso não dá a você o direito de tentar desmerecê-lo diante de todos. Enquanto as palavras ecoavam, Carlos percebeu que seu Jorge tinha razão. Ele precisava deixar a insegurança de lado e enfrentar aquele momento. Um misto de determinação e vulnerabilidade tomou conta dele. Eu aceito a denúncia, Renato. Vamos esclarecer isso. Quero que todos vejam e ouçam. Tudo que eu fiz é original. E eu sou apaixonado por cada detalhe. Renato, em vez de recuar, aproveitou a oportunidade. Ótimo, Carlos, que tal fazermos um leilão? Se você conseguir vender suas peças com valor maior que o meu, eu me calo. Mas se não conseguir, bem, você sabe o que acontece. Sua expressão era provocativa, e o público estava dividido, entre a empolgação e um certo alarme. Carlos olhou ao redor. Ele lia no rosto de alguns a expectativa, a dúvida, enquanto outros exibiam um sorriso de entusiasmo, prontos para se deixar levar por aquela tensão crescente. Era uma armadilha clara, mas Carlos tinha que arriscar. Era hora de mostrar ao mundo a qualidade do seu trabalho. Eu aceito o desafio, Renato, disse, sentindo a adrenalina fluir. O murmúrio da multidão se intensificou,
refletindo a curiosidade que vibrava no ar. Agora tudo estava em jogo. "Que comece o leilão!" gritou Renato, e a multidão reagiu como se tivesse recebido um sinal. O som da agitação se intensificou, enquanto as pessoas começavam a se dispersar. Carlos podia sentir o peso das expectativas sobre seus ombros, enquanto as vozes ao seu redor se misturavam a um zumbido nervoso. E neste clima eletrizante, Carlos tomou uma decisão. Se tinha um feijão de esperança, iria usá-lo. Com um último olhar para seu Jorge, que o encorajava, ele se preparou para o que viria a seguir. Naquela corrida contra o tempo e a desconfiança, ele não podia se deixar abater. A verdadeira grandeza do seu trabalho estava apenas começando a ser revelada. Mas depois de um desafio tão intenso, o que mais Renato guardava em suas mangas? A batalha estava apenas por começar, e Carlos não sabia se estaria preparado para o que viria a seguir. A multidão começou a se movimentar, e o coração de Carlos batia desenfreadamente, como se tivesse carne de panela no fogo. A tensão estava tão alta que ele conseguia quase sentir a eletricidade pulsando ao seu redor. As peças que ele havia criado estavam expostas, brilhando sob a luz suave da tarde, mas, naquela hora, pareciam mais um reflexo de suas inseguranças do que verdadeiras obras-primas. Renato se adiantou, pegando uma de suas peças e levantando-a como se fosse um troféu. "Vamos ver, pessoal. O que vocês acham da arte aqui? Será que isso realmente vale o preço que Carlos pede?" O desafio pairava no ar. Um riso sarcástico acompanhado de murmúrios de aprovação ecoava entre o público. E Carlos sentiu um frio na barriga. Ele respirou fundo e disse: "Essa peça é mais do que um objeto. Cada curva conta uma história. Cada cor transmite um sentimento. Eu não faço isso só para vender, mas para conectar as pessoas com algo real." A determinação em sua voz fez a multidão hesitar, mas os olhares céticos de alguns continuaram pesando sobre ele. "Vamos ao leilão então," Renato propôs, não disfarçando a satisfação. "Quem dá mais?" Carlos viu uma mulher na plateia acenar levemente, e seu coração deu um salto. Era Ana, uma cliente antiga que sempre valorizou seu trabalho. Ele a observou, esperando que ela se levantasse e iniciasse a competição. Renato, percebendo a hesitação, decidiu aumentar a pressão. "Vamos lá, se você realmente acredita na qualidade do seu trabalho, mostre para todos nós agora." Ele não podia esconder o prazer em cada palavra que saía de sua boca. A primeira peça foi arrematada por um valor acima do esperado, mas as mãos de Carlos ainda tremiam. Ele percebeu que as vozes de alguns conheciam suas obras, mas a maior parte do público tinha um olhar de curiosidade, ansiando por algum espetáculo. Os sentimentos estavam emaranhados, e ele temeu não ser suficiente para convencê-los. À medida que o leilão avançava, as emoções de Carlos balançavam entre a ansiedade e a esperança. A cada arremate, sentia uma onda de alívio, mas logo a incerteza voltava. Ele lutava contra a imagem de Renato pendendo sobre ele, como uma sombra ameaçadora. O leilão prosseguia e, para sua surpresa, Ana começou a fazer lances. A cada nova proposta, ele sentia uma fogueira interna crescer. O apoio dela era como um bálsamo em seu coração. Eles estavam juntos nessa batalha, e a conexão entre os dois parecia se fortalecer. 5.000! Gritou Ana, fazendo a multidão murmurar. O público virou-se para Renato, que parecia momentaneamente sem palavras. Carlos sentiu o calor da adrenalina inflamar seu corpo. A cada nova palavra de Ana, sua confiança crescia. Mas Renato não estava disposto a deixar as coisas assim. 6.000! Ele cortou com um sorriso malicioso, tentando desestabilizar Ana. As pessoas respiravam pesadamente, e Carlos percebeu que o jogo estava apenas começando. Carlos apertou os lábios, pensando no próximo movimento. O que mais Renato poderia ter reservado? Ele se perguntava se Ana tinha dinheiro o suficiente para continuar competindo. Essa tensão na sua mente, porém, só o fazia mais forte. Ele não podia deixar que Renato dominasse aquele momento. No auge da pressão, Carlos fechou os olhos por um instante e se lembrou do porquê de ter começado a criar.
Ele queria fazer arte de verdade. Queria que pessoas sentissem, que as vidas ganhassem cor. E se esse era o seu momento? Eu não vou desistir, disse para si mesmo, em um sussurro. O leilão caminhava para o fim, e Carlos sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. O que ele dosaria em sua próxima resposta poderia mudar tudo. Será que conseguiriam conquistar o valor que precisava? E se Renato tivesse um as na manga, preparado para derrubá-lo? A tensão crescia, e a verdade sobre sua entrega estava prestes a ser revelada. O jogo apenas começava. O leilão seguia incessante como um tambor batendo no peito de Carlos, enquanto os lances cresciam e as vozes se intensificavam. Ele sentia que cada segundo se arrastava, mas ao mesmo tempo, seu coração pulsava acelerado, como se estivesse prestes a explodir de emoção e ansiedade. Ana segurava firme sua posição, pronta para lutar por suas obras, mas Renato estava determinado a neutralizar qualquer esperança que se acendesse no ar. 7.000! O grito de Renato ecoou pela sala novamente como se fosse um trovão. A multidão parecia se dividir em facções, algumas pessoas o apoiando com risadinhas, enquanto outras olhavam com indignação. Carlos sentiu um nó na garganta. O que fazer? Ele estava começando a duvidar que Ana conseguiria contra-atacar. A ideia de perder tudo, de ver suas criações serem desvalorizadas por um simples jogo de ego, o consumia. Ana olhou para Carlos, seus olhos transmitindo um misto de encorajamento e insegurança. A conexão que eles tinham era palpável, como um fio invisível puxando-o para um lugar claro em meio à confusão. Carlos, eu posso continuar. Nós podemos fazer isso juntos, ela disse, quase num sussurro que soou mais como um pedido do que uma afirmação. E para Carlos, a resposta dela era tudo. Ele pensou nos meses de trabalho, nas noites perdidas e nas conversas com a própria arte, onde ela lhe falava de sonho, amor e luta. Ele não poderia permitir que Renato transformasse aquele sonho em pó. Se havia uma chance, ele tinha que agarrá-la. Eu vou fazer uma oferta, disse Carlos determinado. O público se inclinou para escutar, o murmúrio crescendo mais uma vez com sua palavra. Eu ofereço 10.000. A declaração dele soou como um sinal de alarme. As expressões ao seu redor mudaram instantaneamente. Os olhares de dúvida agora cederam lugar a um misto de espanto e curiosidade. Renato ergueu uma sobrancelha, surpreso. Mas logo seu sorriso se adaptou para um ar de desafio. Você não pode estar sério, Carlos, isso é uma loucura, ele declarou tentando reverter o controle da narrativa. Você acha que alguém vai investir tanto só por palavras vazias? Mas Carlos permaneceu firme. Não se trata apenas de valores, mas do que essa arte representa. Se você não entende isso, lamento por você. A energia da sala estava diferente, quase elétrica. Cada pessoa ali parecia mais próxima, como se unisse em torno dele. Ana sorriu, seu rosto iluminado por uma nova luz. Carlos, eu sabia que você tinha isso dentro de você, disse, percebendo que ele havia ultrapassado suas próprias barreiras. Renato, percebendo a mudança de maré, tentava forçar o jogo a seu favor. Ele começou a fazer reflexões sobre a insensatez do lance de Carlos. Mas, para cada palavra que saía de sua boca, a determinação em Carlos crescia. Ele estava claro no que queria. De alguma forma, queria que aqueles olhares ao redor de sua arte entendessem o que era mais valioso do que qualquer dinheiro. 10.500! A voz de Renato explodiu na câmara, e Carlos respirou fundo, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Não era apenas uma batalha de preços, mas de princípios, de valores que estavam em jogo. A multidão começava a se manifestar em murmúrios e comentários. Era como se, significativamente, eles estivessem percebendo a essência daquele momento. As pessoas queriam mais do que um simples produto. Queriam sentir, queriam se conectar. Ana, sempre ao seu lado, levantou as mãos como se estivesse pronta para abrir um espaço para a luta. E Carlos sentiu isso como um símbolo.
Eles não estavam sozinhos naquela jornada. Juntos, eles desafiaram a incerteza que havia se instalado. Carlos, se esse é o nosso momento, vamos lutar por isso. Enquanto ele se preparava para dar seu próximo passo, a sala parecia mudar. As luzes brilharam mais intensamente, e um peso novo pairava sobre o ar. O próximo lance dele poderia selar o destino de sua carreira. No fundo, Carlos sabia que não era só sobre dinheiro. Era sobre a arte que estava sendo criada ali, naquela luta, sob aquele olhar coletivo. Renato parecia saber que a tensão estava no auge e ele tinha um último trunfo nas mangas. O momento de verdade se aproximava. O que ele poderia fazer para reverter a situação? Carlos estava prestes a descobrir, e a emoção na sala pulsava como uma batida de coração, à espera de seu destino. A tensão pairava no ar quando Renato lançou seu olhar calculador sobre a multidão, ponderando suas próximas palavras. Bem, Carlos, se realmente acredita que pode competir comigo, deve saber que as regras também valem para você. Qualquer um pode gritar números absurdos, mas a verdade é que, na minha loja, os clientes têm garantia. Você não pode oferecer isso. A provocação foi claramente direcionada ao medo que Carlos tentava ignorar. Ele sentiu uma onda de ansiedade subir, mas lutou contra a sensação de que poderia falhar. Estou aqui para mostrar quem sou, Renato. Carlos disse, sua voz firme, mais forte do que jamais pensou que poderia ser. A confiança que as pessoas precisam, isso já existe nas minhas obras. É a autenticidade e o amor que eu coloco em cada detalhe. Isso, amigo, não se mede em garantia. A multidão começou a murmurar, e Carlos se deu conta de que estava começando a ganhar simpatia. Ele olhou para as crianças ao seu lado, e a lembrança do sorriso de Ana e Lucas o fortalecia. Essa arte é mais do que apenas uma peça. É um pedaço da minha história, da história da minha família. E isso é inestimável. Com essas palavras, Carlos sentiu um impulso. Ele não estava lutando apenas pela aceitação, mas pela própria essência que representava como pai e artista. Ele virou-se para Renato, que agora parecia menos confiante, agarrando-se a um controle que estava escorregando entre seus dedos. Carlos prosseguiu. Se há algo que aprendi com meu avô, é que o valor real não é medido em números, mas nas vidas que tocamos e nas histórias que contamos. Bonitinho, Carlos. Mas quem realmente quer entrar em uma venda assim? Renato retrucou com um sorriso que agora parecia forçado. O público, porém, estava atento, com olhos curiosos e corações abertos. Todos nós queremos histórias, Renato. E eu tenho a minha aqui. Vocês não são apenas compradores, são parte de algo maior. Carlos exclamou, levantando a voz no entusiasmo. As pessoas começaram a se aproximar, atraídas por seu discurso. Ele percebeu que havia uma conexão verdadeira se formando, como se cada espectador estivesse respirando a mesma vida que ele havia colocado em suas peças. Nesse instante, Carlos sentiu que poderia vencer a batalha sem precisar se rebaixar ao nível de Renato. A magia estava no que havia construído, na comunhão de suas experiências com as pessoas ao seu redor. Então, o que dizem? Carlos desafiou. Vamos lutar por essa autenticidade, pelas pequenas marcas que fazem a diferença. Deixe seu coração falar e sinta o que suas mãos podem criar. A multidão começou a agitar-se, os murmúrios se transformando em aplausos discretos. A energia estava mudando a seu favor. Renato, percebendo que suas táticas não estavam surtindo efeito, começou a gaguejar. Isso não pode acabar aqui. O leilão deve continuar. E assim, a disputa se intensificou. A vontade de Carlos de vencer absolutamente não era apenas pelo valor em dinheiro, mas pela validação de que sua arte tinha seu peso. Ele levantou uma das peças mais detalhadas, um suporte de luz feito à mão, e descreveu cada detalhe como se estivesse contando a história de sua própria vida. As palavras fluíam com paixão, e a sala estava completamente cativada. Cada peça carrega memória e propósito. Somos feitos de nossas histórias.
As vozes de apoio começaram a elevar sua confiança. As pessoas levantaram os braços, fazendo lances que pareciam impulsionadas por um espírito coletivo. Entre os lances e a empolgação da multidão, Carlos percebeu que não estava sozinho. A força estava em estar ao lado de sua comunidade, e a força de suas origens e tradições pulsava naquelas paredes. 10.500! Gritou Ana, seu rosto radiante de entusiasmo. O novo silêncio na sala foi quebrado pela voz alta de Renato, que tentava manter seu controle. 10.700! Sua frustração estava exposta, e Carlos percebeu que a batalha já estava se transformando em algo pessoal. O ritmo se intensificou. 12.000! Carlos gritou com a determinação que vinha do fundo de seu ser, e a multidão exultou. As emoções estavam à flor da pele. As pessoas começavam a perceber o valor do que Carlos havia feito, e as mentes estavam mudando. Renato tentava argumentar, mas suas palavras soavam vazias, enquanto Carlos era envolto em apoio. A arte, a resiliência e a fé estavam entrelaçadas, e as pessoas sentiam isso. Então Renato, já sem poder sobre os ânimos, lançou uma última tentativa. Seria mais fácil você desistir, Carlos. Você pode estar apenas sonhando enquanto eu sou a realidade. Mas no instante seguinte, Carlos levantou-se com um ar de decisão que fez a multidão prendê-los a cada palavra. Não estou sonhando, Renato. Estou vivendo. O murmúrio da multidão mostrava que eles estavam ao lado de Carlos. E neste momento tudo se uniu em um eco poderoso de aceitação e amor. Carlos sabia que havia se libertado do peso de Renato, e mais importante, das incertezas que o acompanhavam. Se essa peça é vendida ou não, eu já ganhei algo muito maior. Carlos disse olhando nos olhos daquelas pessoas que se reuniram. Eu finalmente encontrei meu lugar e o valor que já foi sempre parte de mim. Finalmente Renato soltou um grunhido de raiva, frustração inundando seu ser, enquanto a sala explodia em aplausos e vibrações. O leilão terminava, mas a grande vitória de Carlos já tinha sido conquistada, não apenas por um prêmio, mas pela transformação que sua luta havia trazido para todos ali. Ele estava pronto para abraçar o futuro que poderia criar ao lado de sua família. E assim, enquanto a noite caía, Carlos deixou o ambiente envolto em esperança e um profundo senso de propósito, uma jornada que mal havia começado. O relato daquele dia não seria apenas uma lembrança de desafios superados, mas a faísca de um legado que continuaria a queimar em seu coração e nas vidas das pessoas que tocou. E você, do outro lado da tela, está pronto para abraçar sua própria jornada? Se inscreva imediatamente no canal para não perder suas próximas histórias exclusivas que vão tocar o seu coração. Deixe seu like agora para alimentar nosso algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Esse momento é seu.